nós temos alguns pontos a destacar sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus. Como ele conhece o futuro, como ele tem domínio do futuro e como sabiamente nada do que ele decretou vem a faltar, como eu já disse em aulas anteriores. E a Bíblia diz isso aí. Aqui em 2 Reis, capítulo 18, do verso 13, tá, até onde nós estamos lendo, capítulo 19 inteiro, tá? Também, 2 Crônicas 32, de 9 a 20, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. E Isaías 36, versos 4 a 22. Então, aqui, no 14º ano de Ezequias, Senaqueribe vai contra Jerusalém para a tomar. Por causa da arrogância de Senaqueribe, ele quer agora dominar esta região que é muito importante para o domínio do Oriente Médio. No verso 27 ele diz: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair. A palavra conhecer, já que estamos falando de conhecimento de Deus, é a palavra yad no hebraico, que é mão. Lembre-se que eu expliquei nas aulas anteriores que o judeu tem como mão aquilo que ele pode examinar, que ele pode perscrutar, que ele pode conhecer, investigar. Deus está dizendo que ele conhece completamente a vida, o pensamento, os propósitos do coração de Senaqueribe. Então, ele conhece o levantar, o assentar e o sair. Isto é, eu conheço você de todas as formas, em qualquer lugar. Por isso, eu sei o que fazer com você. É o primeiro passo que nós vemos aqui dos planos de Deus na vida de todos os homens, neste caso na vida de Senaqueribe. E Deus revela, Senaqueribe tem furor contra Deus e quer destruir, humilhar a imagem do Deus vivo, do Deus de Israel. E Deus já sabia disso. Portanto, ele levantou Senaqueribe, fez Senaqueribe vencer grandes exércitos para o humilhar, exatamente como ele fez com Faraó, no qual ele disse: olha, eu te levantei e te dei grande poder para mostrar em ti o meu poder. Depois que eu te levantei acima de todos os homens do mundo e te fiz semelhante a um Deus, eu te humilhei para as pessoas saberem que não existe outro Deus. 28. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Verso de número 32. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então nós vamos ver a resposta de Deus no próprio texto. Em primeiro lugar, neste texto sobre o conhecimento de Deus, Deus tem o conhecimento do futuro porque Ele sabe o que Ele vai fazer. E a sua mão poderosa é capaz de fazer com que tudo o que Ele planejou aconteça. Tudo que Deus planejou, isto executará. Ninguém pode impedi-lo ou falar: o que fazes? Ou quem foi seu conselheiro? Diz o apóstolo Paulo. Então, a resposta do homem, por qualquer que seja a resposta do homem, ela sempre estará dentro do decreto divino. Pastor, e a liberdade do homem? A liberdade do homem é liberdade para ser humano. Mas essa liberdade está dentro e não anula a liberdade de Deus ser Deus e Senhor e Criador da história. Duas coisas coexistem: Deus ser Deus e o homem ser subserviente, tá bom? Mesmo tendo liberdade de pensamento. Então, continuando aqui, a resposta de Deus e o conhecimento de Deus. Então, resposta agora de que Deus disse: não entrará nesta cidade.
19:35. Então, naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor, é a presença do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Agora, Senaqueribe. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Lembram-se qual era a profecia a respeito do rei da Síria? A resposta de Isaías, da parte do Senhor: olha, ele vai cair morto à espada. 19:7. Eu meterei nele um espírito. Aqui não é um espírito maligno, é uma condição de espírito. Eu vou meter nele um terror, que ele vai correr sem que ninguém o persiga. Deus havia falado que o povo não ia levantar a espada para lutar. Ele sabe que não vai precisar levantar a espada, porque ele tem poder suficiente para fazer isso acontecer. Então, quando o anjo, a presença do Senhor, sai e fere os 185.000 assírios, guerreiros assírios, está lembrando a passagem lá do Egito, em que o anjo do Senhor sai e mata os primogênitos no Egito. Não precisaram lutar, não precisaram causar o terror. Deus causou o terror. Ele em quem causa o terror. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês se lembram que em 2 Reis 19, lá no verso 7, Deus diz: eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então vejam, o rei estava na porta com 200.000 homens para invadir Jerusalém. Do outro lado, de dentro do muro, está Ezequias recebendo, através do profeta Isaías, a resposta de Deus: olha, este imenso exército que está lá fora vai ser desbaratado e amanhã este rei estará morto em sua terra. Veja como é preciosa a promessa de Deus, como é poderosa a promessa de Deus. O seu conhecimento do futuro é baseado no seu poder de fazer com que as coisas aconteçam como Ele quer, e não depende da liberdade do homem. Então, você pode ver que foi exatamente como Ele ordenou. Quando Ele diz que será morta a espada, é assassinado. Olha, para quem está vendo um exército de 200.000 homens na porta de sua casa, acreditar nisto só pode ser fé no Deus que pode todas as coisas. 37. Então o rei havia fugido para Nínive aterrorizado, e foi adorar na casa do seu Deus. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, Adremeleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada. Veja, Deus cumprindo a palavra dele conforme o seu conhecimento do futuro. Lembra-se que eu disse? O conhecimento ou a presciência de Deus é baseada na sua onipotência, que é o poder que ele tem de fazer as coisas acontecerem do jeito que ele determinou. Pela onipotência de Deus, Maria tem seu filho em Belém, e não em qualquer lugar na estrada para Belém, na Judéia. Pela onipotência de Deus, José aceita Maria como sua esposa. Pela onipotência de Deus, Jesus é levado para o Egito para se cumprir a profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. Pela onipotência de Deus, eles voltam para a Galiléia, para Nazaré, porque ele será chamado Nazareno. Então Deus controla o universo e o cosmos que ele criou. Por isso ele sabe que tudo vai acontecer conforme o seu poder. Pelo seu poder, o exército foi destruído. Pelo seu poder, o rei da Síria voltou correndo aterrorizado para a sua cidade. E pelo seu poder, os filhos deles o assassinaram à espada, como Deus havia falado.
Então, o conhecimento de Deus é um conhecimento total, completo, exaustivo. Até a próxima aula.